Amigos, sejam bem-vindos. Canto do Sporting, altura para falarmos aqui um bocadinho da atualidade do nosso clube e abordar aqui aquilo que aconteceu nos últimos dias e naturalmente no último jogo. E o mal de gravarmos a esta hora, Pedro Varela, é que eu já diluí muito da minha raiva. A minha frustração com o que Tu aconteceu estás com mais ontem. raiva do que eu, isso já percebi. Foi, e entretanto já gravei ataque rápido também, portanto já deu para destilar ali alguma Tu coisa. como já gravaste, já pudeste passar cá para fora. Eu, como estive lá nas bancadas, acho que aquele tempo de espera de 50 minutos no estádio Para com sair, uma né? música em loop durante os 50 minutos, exatamente igual de início ao fim. Qual era a música? Pá, não se considera assim, sempre uma coisinha assim, sempre assim, sempre 50 minutos só disso. Depois de 1h30 com as colunas a lançarem assobios ao momento que nós. Portanto, eu percebo porque é que algumas pessoas acham que os adeptos de Sporting estão eufóricos, mas ali é um regresso a um passado que eu pensei que o Vilas Boas já não queria. E quando ele diz, e vou começar por aqui porque quando o Vilas Boas ganhou, e fui talvez das primeiras pessoas que disse no X, que eu achava mesmo que o Vilas Boas ia ganhar na altura ao Pinta Costa, ainda muito antes de se falar nisso. Tinha amigos meus que não acreditavam. Eu não acreditava. E eu tenho isso, provas, está gravado, está dito, muitas mensagens escritas, mas a verdade é que achava mesmo que ia ser uma coisa positiva para o futebol. E com os defeitos mesmo, seja de Varandas, de Vilas Boas, que todos têm, não é? Achava mesmo que ia ser uma questão muito positiva, uma mudança nova. E de repente, aquilo que eu acabei por ver ontem é um bocadinho um regresso a um passado que não faz sentido. Claro que as pessoas podem dizer, mas eu quando vou ao Alvalade também sofro. Não sei se sofre tudo o que ontem se passou, que até já está, internacionalmente já está. Não é aquela questão do balneário. Eu já dou de barato a questão do balneário, de porem lá umas mensagens, que até tinham umas mensagens subliminares. Mas a questão acidentes, do balneário, ambulâncias. a questão do balneário, é preciso também dar aqui o Sim, já vem do passado de setembro. porque o Foco do Porto tem o Tour, né? Como o Sporting também tem. Sim, claro. E uma das atrações, digamos assim, do Tour é os Ir ao balneários, balneário, aos claro. dois balneários, Certo. e o Porto faz isso. Agora, mas eu Porto, esse lado não me, sabes, o Futebol Clube do Porto sabe, não me estranha tanto, mas o resto, os apanha-bolas, os sons, é uma coisa que eu achava que aquilo não faz sentido. E acho que até, quer dizer, estás em primeiro do campeonato, recebes, o resultado não é muito pior para nós do que para eles, obviamente, como ainda agora disseste em off, não é? Parecendo que não, eles acabam até por ganhar um ponto. Não acho que haja necessidade disso. De certa forma devia de envergonhar. E eu não vi ninguém, não tenho visto muitos esportistas, felizmente alguns amigos meus têm, vergonham um bocadinho dessas atitudes que já não fazem sentido. E não são menos esportistas do que os outros. E esse lado deixa. E portanto, se calhar já estou um bocadinho. Sim, já libertei cá para fora isso. Agora temos outras coisas para falar. Podemos começar por aí. Mas podemos começar por aí, não há problema nenhum. Claro. O futebol português sobreviveu a uma era, não há muito tempo, não estamos a falar de há 30 anos, estamos a falar há 6 anos, 7 anos, onde o presidente do Futebol Clube do Porto era Pinta Costa, o presidente do Benfica era Luís Filipe Vieira e o presidente do Sporting era Bruno Carvalho, que dentro das suas virtudes também tinha os seus defeitos, e um deles era alguma crispação demasiada com os rivais. E o futebol português sobreviveu a isso. E o meu momento histórico até vai recordar uma coisa muito específica dessa fase da vida do futebol português. E de repente, Frederico Varandas ganhou as eleições no Sporting. Vilas Boas, passado uns anos... Aliás, Rui Costa primeiro ganhou as eleições no Benfica. E André Vilas Boas ganhou as eleições no Futebol Clube do Porto. Tudo gente que já estava no futebol, ainda por cima. E eu acho que esse é que é o problema. Era aí que eu ia chegar. Eu acho que esse é que é o problema. Porque Rui Costa o Benfica é uma continuidade. Não há nenhuma diferença entre a era Luís Filipe Vieira e a era Rui Costa. Não há. Podem estar a ganhar menos e se calhar essa é a grande diferença. Ainda que quantitativamente, se olharmos para os anos de Luís Filipe Vieira, também não é tudo mar de rosas, mas não há nenhuma diferença. Ainda ontem fizeram uma das publicações de X mais insanas a pedirem 3 penaltis, 2 deles eram cartões amarelos por simulação. Claro. Essa é uma. Depois veio Frederico Varandas. Aliás, primeiro veio Frederico Varandas, que também prometia uma lufada de ar fresco. Ao início até parecia que sim,
mas agora já estamos a cair na esparrela dos comunicados, ainda agora, minutos antes entramos aqui mais um comunicado. E depois veio Vilas Boas, e eu estava contigo. E há outra coisa, por tudo que eu passei no Dragão, quando trabalhava no Correio da Manhã, quando entra Vilas Boas e há uma mudança de postura do Futebol Clube do Porto para com determinadas coisas, fiquei muito feliz. Porque o Futebol Clube do Porto fazia as pessoas passarem coisas muito difíceis lá dentro. Desde a entrada de jornalistas não ser no P1 e afinal era numa determinada porta, coincidentemente era a porta onde entravam os Super Dragões, desde coisas assim, o Porto fazia isso, desde tu chegares lá com acreditação pedida e eles perderam a tua acreditação e tu tens que só entras com 10 minutos de jogo, coisas assim. E portanto André Vilas Boas trouxe algumas coisas novas, ou pelo menos trouxe uma cortesia diferente, mas foi também muito sol de pouca dura, porque tivemos a situação do balneário do árbitro, onde meteram lá o torneio da pontinha. E deixa-me só dizer que a crispação aumenta quando estão na mão de cima. Ou seja, e isso é que é estranho. No caso do Benfica, não é verdade. Não tem sido. Não é verdade. Acho que o Rui Costa aí escolheu mal os timings. Não, o Benfica tem uma coisa muito engraçada. O Benfica tem uma coisa engraçada, mas o Porto que e o Sporting o Benfica tem uma coisa muito engraçada, que é, como tem estado mal, precisam de passar uma ideia de que estão a ser muito prejudicados. Portanto, quem vê o Benfica a jogar, quem tem dois olhos vê o Benfica a jogar e diz: olha, o Benfica é terceiro classificado porque está a jogar mal. Para o Benfica instituição, o Benfica tem sido prejudicado em todos os jogos. Mas no caso do Porto e de Varandas é nos momentos altos. Porque o Vilas Boas o ano passado não estava assim tanto. Agora, como está no primeiro lugar e legitimamente bem, já o disse aqui várias vezes e continuo a dizer, e o Varandas obviamente que foi aumentando, porque nos períodos em que não ganhamos nada e eu que ficávamos em quarto lugar, não havia necessidade, quer dizer, e eu percebo. E é esse lado, eu acho que, e nós começamos por aí porque, mais no sentido de deitar tudo cá para fora. E queria desaguar no que aconteceu ontem. Para já, dar os parabéns a um amigo meu, Carlos Matos Rodrigues, jornalista da Sport TV, por ter dado o apontamento. Tu não viste a transmissão? Sim, já vi depois. Mas ele dá o apontamento de reportagem e a transmissão da Sport TV depois dá a imagem que tu já disseste bem. Ainda há bocadinho antes de entrar estava a ver uma conta inglesa que estava a amplificar o que aconteceu dos apanha-bolas. Portanto, desde das vossas queixas dos sons e... desde o ar-condicionado, tirar a camisola, o ar-condicionado, o Yulman. Mas a camisola do Yulman, ok, pronto, é como quando eles levaram a galinha para o Roberto. Sim. Percebo, destabilizar o adversário, pronto, uma tática se calhar um bocadinho arrojada demais, mas pronto, compreendo. Agora, o ar-condicionado no balneário do Sporting. Aparentemente, estava a dizer o Arthur Casada, que participou no Ataque Rápido de hoje, e ele estava lá, portanto, nos bastidores a cobrir o evento, que os jogadores do Sporting tiveram que trazer as bicicletas ergonómicas para fora do balneário, porque não conseguiam exercitar-se, fazer a ativação, porque estava demasiado calor no balneário. O ar-condicionado estava no máximo sem poderes mexer. Sem poderes mexer, isso está confirmadíssimo. Claro. A história dos apanha-bolas, que foi das coisas mais ridículas, e não é por ser o Sporting, se fosse o Benfica eu diria hoje aqui a mesma coisa, que é o karma castigou-os bem porque sofrem o golo, sofreu o golo. Não vale tudo. Não faz sentido, não e vale mais, tudo, mas deixa-me só terminar tudo. Com isto, porque acho que merece o tempo que merece, mas no final a Liga tinha que ter aqui uma resposta. Claro que não vai acontecer, porque já no outro dia as multas depois são irrisórias, e as multas são irrisórias para uns como para os outros, e infelizmente é difícil tu quereres exportar depois um produto desta natureza quando isto continua a passar. E repara, quer dizer, olhamos para o futebol inglês, que toda a gente considera, não é que toda a gente considera, os dados consideram o melhor campeonato do mundo. Do ponto de vista de receitas, daquilo que vale mais que os dois seguintes, que são o espanhol e o alemão juntos, e isso é impensável, quer dizer, isto acaba por passar uma imagem que não faz sentido nenhum, sem necessidade nenhuma, porque, e se calhar passando para o jogo, porque o jogo acabou por acontecer aquilo que se calhar toda a gente estaria à espera que acontecesse. Mas pronto, força. Sim, indo ao jogo, já falamos do extra-jogo, vamos ao jogo, que é... O Luís Rocha Rodrigues, o nosso diretor de informação, teve uma tirada muito, muito relevante, muito interessante,
sobre o jogo, que é ainda bem que o jogo foi às 8h45, porque na Europa eram 9h45. Sim, já era quase. Portanto, muito pouca gente na Europa há de ter visto este jogo. E foi o melhor que nos podia ter acontecido, porque se nós vendêssemos a ideia de que as duas melhores equipas a jogar em Portugal iam jogar aquele que poderia ser o jogo do título, especialmente se o Futebol Clube do Porto ganhasse, e depois apresentassem aquele espetáculo de futebol onde o Porto tem um remate à baliza, uma oportunidade, o Sporting, antes dos descontos, tem um remate à baliza, que é um remate prensado de Fresneda, depois no prolongamento, nos descontos, tem o remate do Yulman, tem uma ameaça do Trincão e o penalti. O Sporting tem 3 remates enquadrados, 2 deles são o penalti, porque há uma defesa. Portanto, se nós apresentássemos isto à Europa, a Europa dizia: meus amigos, mas vocês querem vender direitos de transmissão televisivos? Não. Nós é que temos que receber dinheiro para ter que ver o vosso futebol. Porque foi de uma falta de brio o jogo, que eu fiquei transtornado, não por ser o Sporting não ter ganho ou ter empatado, não, pelo jogo em si. Estamos a falar das duas melhores equipas, ok? O Porto tem tido uma postura, se calhar nos últimos 2-3 meses, mais de não tanto de espetacularidade. O Sporting aí tem muito mais capacidade de jogar do que o Futebol Clube do Porto, mas depois chegamos ao jogo e... Eu percebo o ponto que tu referes, e concordo de uma forma genérica com o que estás a abordar. Agora, parece-me que o Porto percebe, mediante o adversário, qual era o seu principal argumento, e é a teia defensiva que conseguem montar, que é... Eu tenho visto poucos jogos do Porto, e os que vou vendo... Ontem, como obviamente estava ali, ainda por cima naquela posição lá em cima, dá para ver, pelo menos percebes ali como é que a teia, as peças todas montadas, e verdade seja disso, aquilo é a explicação clara de como, porque só tem 6 golos sofridos, não é fácil lá entrar. Acho que se notou também, e portanto eu acho que Farioli percebeu que sabia que podia jogar com 2 resultados, um bocadinho ao contrário do Sporting. Só que o Sporting não podia jogar com 2 resultados, mas para Rui Borges podia jogar com 2 resultados. O que acho que esse é a maior crítica que eu consigo fazer ao jogo. Ou seja, é a questão de não se olhar para o jogo para conquistar os seus pontos. Sim. Mas eu acho que acabou por... Eu não estava à espera que fosse muito diferente aquilo, sinceramente. Eu também não. Sinceramente, acho que não. O Futebol do Porto eu sabia que ia jogar exatamente desta forma. E nós falámos disso na semana passada, que é a coisa onde o Futebol Clube do Porto é mais forte é a anular o jogo entre linhas do adversário. Qual é o nosso ponto mais forte? O nosso jogo entre linhas. Claro. Portanto, ou nós conseguíamos desmembrar a teia, ou o Porto ia anular a nossa virtude. Ora, nós não conseguimos, já vamos falar aqui um bocadinho porquê. Portanto, a partir desse momento nós só tínhamos uma hipótese, que era jogar pelos flancos. Ora, nós só tínhamos Géni capaz de fazer isso, porque Trincão ora fugia para dentro, ora andava um bocadinho a deambular. Esse é o maior erro do Rui Borges, porque estava à vista que ele tinha que fazer, e eu percebo essa crítica. Claro que o Sporting tinha que ter esticado o jogo completamente. E tinha que ter mexido, quer dizer, estava à vista. Acho que estamos a chegar à mesma conclusão, que é, não estou a dizer se seria Luís Guilherme ou Faye ou quem quer que seja, o Sporting devia ter colocado mais um extremo aberto para tentar abrir o campo do Porto e aí sim tentar o jogo entre linhas. Eu acho que ontem ficou à vista que o Luís Guilherme é uma opção muito válida, muito válida. É o segundo jogo muito bom que ele faz. Mostra perfeitamente que tem a velocidade que já tínhamos aqui falado, tem a capacidade técnica, tem remate. Ficou ali claro. Agora, peca por tardio no momento em que tu vês Trincão e Pote. E acho que eu não contava tanto, mas provavelmente terá tido ali um bocadinho de peso. Pelo menos talvez em Suárez, o cansaço ainda da taça, sem dúvida. Aqueles 30 mais. O Suárez tinha que estar em muito boa forma para entrar naquela teia defensiva do Porto. Eu vou dizer uma coisa que me irritou perfeitamente. Suárez notou-se claramente. Uma das coisas que mais me irritou foi na conferência. Portanto, nós jogámos a época toda com o Trincão ao meio, Pote a falso extremo esquerdo. Obviamente contra o Porto não é fácil para Maxi ir lá à frente, porque depois tem os PPs desta vida do outro lado. Mas neste jogo trocámos e obviamente quando vi o 11 do Sporting assumi que ia ser Trincão, Pote, portanto Trincão ao meio, Pote à esquerda, e quando começava o jogo rapidamente percebemos que era ao contrário. Mas ok, pronto, a estratégia, que o treinador é legítimo para fazer isso. Ora, Pote jogou 80 e tal minutos. E no final do jogo, Rui Borges disse: pois fiz uma mudança tática porque puxei o Pote para o meio e abri o Trincão, porque o Pote não estava bem fisicamente, ou não estava
a 100% fisicamente, e portanto achei que no jogo anterior. Ora, a pergunta que tinha que se fazer logo a seguir era: então, se o Pote não estava bem fisicamente, porque é que esperou 80 e tal minutos para o tirar? E aquele meteu o Pote para o jogo interior, que não aconteceu Que não... durante, pelo menos, até, eu não vou dizer até aos 80, mas há ali um momento, ali à volta dos, talvez, 60, 65 minutos, em que tu percebes que O Porto está confortável, está confortável, já não vai lá. Percebia-se perfeitamente que Fariol aceitava perfeitamente o empate. Claro que iria continuar a tentar as suas coisas, como acabou por marcar, mexe bem. Basta que um dos jogadores que vem do banco acaba por marcar o gol, não, mesmo que e o Rodrigo Mora, o Rodrigo Mora, exatamente. E mexe bem. E nós só acabamos por perceber isso quando mexemos, quando vamos para cima deles, que é aquilo que sabemos, o medo com que nós estávamos, porque nós estávamos com medo de não fazer o nosso jogo para não sofrer golo, e fomos à procura disso depois de sofrer o golo. Olha, para isso mais valia ter logo arriscado. E portanto o jogo interior não estava a acontecer, o Pote não estava bem. O Trincão também não. O Trincão o Trincão é impossível. O Trincão jogou quase os minutos todos desta Liga em Portugal, portanto é impossível, o homem não descansa. Não há de correr sempre bem. Mesmo assim tem lá um remate que parecia que... Quando vem para o meio. Exatamente. E portanto, esse é o lado que sai, que eu percebo a tua irritação, como tu dizias inicial do programa, que é claro, ficou a sensação que poderíamos ter feito mais. Eu não tiro o mérito ao Porto ser líder do campeonato, mas acho que tínhamos capacidade para fazer eles mais. Eles seriam líderes do campeonato de qualquer forma. Nada, mas, claro. Mas deixa-me perguntar-te isto. Tu achas que olhando para os 4 clássicos que já tivemos, Benfica-Porto, Benfica-Sporting, Porto-Sporting e agora e o Sporting-Porto da primeira volta, como é que que explicações é que tu encontras para 3 equipas que gastaram, eu estive a fazer a conta assim muito por alto, mais de 200 milhões em transferências e apresentam 3 jogos, vou ignorar o jogo da primeira volta entre o Sporting e o Porto, que foi um bocadinho melhor, mas nos últimos 3 jogos, na totalidade, houve 6 oportunidades de gol. Sim, muito poucos. 4 golos, 3 empates. Como é que nós queremos vender? Eu no do jogo de ontem encaixo no medo de perderem. Achas que somos demasiado conservadores? Os nossos treinadores, acho que tem medo de perder? Acho que é mais aquela questão. Quer dizer, não sabendo o que passa na cabeça deles, mas acho que há muito aquela lógica de este campeonato, os pontos, cada pontinho conta, vale. E tu há pouco estavas a dizer, o Porto sai com mais um ponto, porque em caso de empate são 5. Pode ser um ponto valioso, porque eu acho que na cabeça deles tem acontecido isso. E no Mourinho percebeu-se isso. Mas o Mourinho vai ao Dragão e joga para não perder. Só não pôs mais lá atrás porque não podia. Sim, mas o Mourinho tem uma carreira inteira a fazer isso. E já lhe deu Liga dos Campeões, claro, portanto, mas com outras equipas. Claro, mas eu consigo compreender que o Mourinho acho que esta é a estratégia ideal para ele. Eu acho que é o conservadorismo de antes este ponto do que perder. Eu acho que a derrota depois tem um efeito... É porque nós perdemos muito pouco. Claro. Mas os clubes não é como a Inglaterra, não é? Tu vais agora ao campeonato inglês, está todo virado do avesso, não é? Nós também que diz já um Manchester quase colado ao 3º lugar, ainda há pouco tempo estava não sei aonde, o Liverpool chegou a estar líder, agora está cá para baixo. Perdem com mais facilidade, não é? O Arsenal tem sido líder, mas de vez em quando mais a Alemanha já não é tanto. Mas pronto, partindo aqui da Premier League, a Espanha também tem acontecido. Mas aqui não, o perder tem um peso enorme, não só dentro de campo, não é? Aliás, o Porto perde na semana passada e catapultou-nos logo animicamente para este jogo no Dragão darmos tudo, e damos tudo até ao último segundo. E eu acho que a derrota tem o aspecto desportivo e tem também o aspecto social do que se fala e depois da importância que tem. Porque em Portugal há uma discrepância tão grande entre os grandes e todos os outros. Só o Braga é que de vez em quando vai estando ali. E mesmo a diferença orçamental é muito grande, mas que as equipas não sabem lidar, ou, aliás, os treinadores não sabem lidar com o insucesso. Certo. Uma derrota num jogo para Rui Borges ou para Farioli seria um drama. Enquanto vamos aos outros campeonatos, nomeadamente ao inglês, e o Arsenal perdeu com o City, perdeu com o City agora, não foi?
pronto, ok, perdeu. O City ganhou o Liverpool. O Liverpool, desculpa, eu queria dizer o Liverpool. O Liverpool perdeu com o City, exatamente. mas eles sabem que o City vai desperdiçar pontos e que eles vão conseguir. Portanto, aqui é muito difícil, eu compreendo que E seja o jogo difícil. de ontem, eu acho que ainda tinha ali aquela característica que é, o Farioli se perde, são 2 derrotas seguidas, pá, Claro, um claro. peso enorme. Subconsciente, O então o Sporting é um empatar, ponto. ainda ganha um ponto, sais dali, Pedro, calma lá. a partir O Sporting não, se o Sporting perdia ontem... A partir da segunda parte, o Futebol Clube do Porto, especialmente quando perde o Samu, o Futebol Clube do Porto desapareceu ofensivamente. Mas o problema do Sporting, e eu acho que o Sporting depois fica demasiado confortável no jogo, o problema é que o Futebol Clube do Porto é este tipo de equipa. O Futebol Clube do Porto, ao contrário do Sporting, que gosta de ter bola e gosta de massacrar os adversários com bola e carrega e oportunidades e tabelas e isto e aquilo, o Futebol Clube do Porto está muito mais confortável quando o adversário tem bola, porque eles sabem que mais cedo ou mais tarde vão fazer uma recuperação alta e vão criar perigo, que foi exatamente o que nos aconteceu. Ontem o plano ia ser perfeito. Aquilo dá a posse de bola ao Sporting, tem 55% do Sporting posse de bola, que não é nada normal no Dragão, nós temos sempre mais posse de bola que o Porto, é muito raro. Dá-nos a posse de bola, dá-nos o domínio de jogo, espera pelo momento para, seja ele, pode ser às 4 tabelas como aconteceu ontem, a tentar marcar o gol, bolas paradas, seja o que for, marca o gol, continua a defender bem como já vinha a defender até o momento em que marca o gol, continua, e tem o penalti que é sacado no último segundo. Portanto, o plano ia ser perfeito. Sem grandes oportunidades à frente, marca o gol e defende como nunca. Não tem nenhuma oportunidade. Sim, oportunidades nenhuma, porque aquilo não é considerado oportunidade. E, portanto, o plano ia ser perfeito. E para Farioli aquilo estava perfeito. E é por isso é que agora, cabia-nos a nós, claro. Cabe-nos a nós. Quando claro. Fui eu até que fiz essa publicação, uma publicação no Twitter do Canto, a dizer que devemos nos sentir envergonhados e pela exibição que não fizemos, pelas tardias movimentações de Rui Borges, e algumas pessoas foram justificadas. Sim, mas o Porto também não teve oportunidades. Certo, mas nós não podemos medir as nossas oportunidades com as oportunidades dos outros. O Porto, para mim, pode ter 0 oportunidades. O sucesso pelo sucesso do outro. Exatamente. Eu não quero ter mais uma oportunidade com o Porto, eu quero ter mais 20. Se o Porto não tem nenhuma, eu quero ter 20. Já falámos aqui da questão do Rui Borges. É engraçado porque ele ia as alterações, não sei se tu percebeste isto no estádio, mas ele já tinha os jogadores. Já estava a chamar. Eu não estava no momento, ou seja, quando há o golo, e sabes porquê? Porque há sempre. Isto no X, como um gajo tem lá os 50 mil seguidores, há sempre os que são simpáticos e depois há sempre os anormais. E houve um anormal porque eu disse que se ele tivesse, que estava à espera, eu fiz um tweet que era, estava à espera de sofrer o gol para mexer. E há logo um gajo que vem logo, eles já estavam na linha. Pá, está bem, eu estou a dizer isto de forma genérica, não estava a olhar, estava a dizer de forma genérica, ou seja... O Sporting sofre aos 77. Pronto, e depois eu percebi que estavam lá, mas não era isso que estava-me a referir, ou seja, estava toda a gente à espera da alteração mais cedo. Pronto, depois não estou a dizer que ele reagiu por ter sofrido, não, ele já ia reagir. Mas era tarde na mesma. Já era tarde, era o que eu estava a dizer, já foi tarde. O Futebol Clube do Porto estava completamente... desligado do jogo ofensivo. Portanto, nós íamos ser nós a ter de carregar o jogo. O Porto estava confortável, portanto tínhamos de ser nós a desmontar aquilo. E nós estávamos com dificuldade, não só entrar, para já não estávamos a rematar de fora da área, nem a tentar, não havia nada. Quer dizer, não podias ter, às vezes dizer assim, ainda tentamos 2 ou 3 remates de fora da área, a ver se conseguíamos nada. Que também não é fácil, bom guarda-redes, obviamente. E aquela muralha toda. E depois tinhas aquela muralha toda, o Porto chegava a ter consecutivamente os 11 jogadores atrás da bola, a defender bem ali com a sua muralha defensiva, e é o modelo e está tudo certo, eu não vou estar... É legítimo, é a estratégia é o que é. Portanto, está a funcionar, que estão em primeiro lugar. Agora, nós não conseguimos entrar na área como conseguimos fazer nos últimos 10 minutos. Nós entramos mais vezes dentro da área, chegamos a ter cantos consecutivos, uns atrás dos outros, que era uma coisa fora normal, pela simples mudança e porque o Porto estava confortável. Aliás, eu estou em cresço, parece um bocadinho quase como há 2 anos. Portanto, no outro dia estávamos aqui a falar isso, foi há 2 anos, o 2-2, depois o ano passado foi o 1-1, que estivemos a ganhar, eles marcaram aos 94. Eu acho que se este jogo tem mais 3 ou 4 minutos, se calhar ainda lá íamos mais uma vez, porque nós aí entramos no nosso modo... mas de forma diferente, ou seja, claro, esticámos o jogo, tínhamos 2 extremos bem abertos, e atenção, aquilo que o Rui Borges, e outra coisa que eu depois até respondi ao João Castro, mas eu não me estava a referir a ele, estava a referir à globalidade de todos que estavam a escrever. Aquilo que nós podemos criticar Rui Borges neste jogo sem desmerecer o que ele fez na Liga dos Campeões, sem desmerecer o que ele tem feito no campeonato, sem desmerecer isso sim, claro. A forma que o Sporting joga, eu gosto.
É exatamente assim que eu quero Sim. o Sporting a jogar futebol. Tabelas, entrar na área, muitas oportunidades. Adoro. Acho que adoramos todos. Sim. Pá, não vai funcionar sempre. Claro. E nós falamos aqui, eu lembro-me, um dos nossos primeiros episódios Era quando não funciona, qual qual é o plano nosso B? plano B? Claro. E o nosso plano B, pá, se tiver que ser 2 extremos abertos, Para... 2 extremos abertos, abrir o jogo do Porto, criar confusão com mais penetração, com mais overlaps entre o extremo e o lateral, pá, que seja, é mais simples que seja. E estamos com jogadores para isso. É pena não termos O Lu- Ioannidis. Não, isso fazia... É pena não termos vai Ioannidis regressar para contra o este jogo. Famalicão, pelos vistos. Tem que ser, Em casa. não há Luís Depois tem Soares. que ser, quer dizer, se Vamos tiver ver, apto. ao tempo que Mas estamos eu à acho que espera. até de boleta pode ir lá para dentro. Mas a questão é que, e depois, o que dá, para mim, o não mexer, não era só o ato de não mexer, é tu perceberes que, epá, o Se Luís continuar assim, não Guilherme vamos fazer tem nada. dado provas que pode ser solução. Estava a jogar bem, entra e mostra que é realmente uma solução, contribui. Já não vou falar da questão do Fresneda, porque acho que Não vais, mas eu vou. eu sei, eu não vou falar no sentido. Já percebemos que há ali qualquer fetiche com o Fresneda, não sei o quê, não é? Na brincadeira costuma-se dizer, não sei se o Fresneda tem fotografias, não é aquela brincadeira que se faz sempre, não sei se o Fresneda tem fotografias do Rui Borges comprometedoras, mas acho que até nisso notava, porque ele ontem, e eu deixo para ti a questão do Fresneda, mas havia soluções no banco, pá, coitado, não era o Nel que estava ali para o que eventualmente se acontecesse alguma coisa que tivesse de Mas usar. por que não, Nel? Claro, O mas Anísio podia, Cabral entrou no claro, Benfica e marcou 2 obviamente golos já. podia ser solução, mas tinhas ali soluções muito válidas, e mesmo o Fai, que entra, é o segundo jogo, não é? É o segundo jogo que ele... Pá, mas que fez meia dúzia de minutos, e entra num jogo que não é nada fácil, num ambiente, Entra mal. e entra, mas ainda ali, ainda abriu ali, ainda tentou uns lances para a Mas área. só o facto de tu De dares... repente, Só o estavas facto de mudaste tu logo. tirares o Futebol Clube do Porto da zona de conforto. O Porto estava muito confortável. O Porto estava ali, especialmente então depois de entrar o Fofana, então tu olhavas ali e tinhas Froholt, um Dínamo, Alan Varela, um jogador posicional, e depois um músculo que é o Fofana, um animal ali, animal entre aspas, na melhor ascensão da palavra. 3 homens ali no combate. Depois ainda metes o Bednarek, o Tiago Silva, o Alberto, que é um cavalo também. O que é que o Sporting queria fazer ali? Claro. Só o facto de entrar Luís Guilherme e depois mais tarde o Faye abriu, o Porto teve que abrir um bocadinho, desmontou logo ali um bocadinho. Porquê? Porque demos coisas diferentes ao adversário para se preocupar. Mas o problema é que demorámos 80 minutos a fazer isso. Mas pronto, já chega de... Isto para dizer outra coisa, que é Rui Borges está a fazer um bom trabalho no Sporting. Nestes jogos continua a ter demasiadas amarras e algumas dificuldades em colocar em prática um plano B. Já falámos disso aqui várias vezes. Mas isto não desmerece o que ele fez, porque obviamente depois vão todos pegar no Paris Saint-Germain. Ouçam, ninguém festejou. Aliás, vocês sportingistas festejaram tanto a vitória contra o Paris Saint-Germain como eu, como o Pedro. E por isso é que... Sim, desculpa, continua. E vocês sportingistas ficaram tão frustrados com o empate do Futebol Clube do Porto com o Sporting como nós. Portanto, não é por dizermos que Rui Borges esteve mal ontem que estamos a dizer que o Rui Borges esteve mal sempre. Não, o Rui Borges é um bom treinador. Há de crescer como treinador de Sporting, há de renovar-se, tudo correr bem, era bom sinal. Nestes jogos ainda tem de melhorar. Sim. E ele não é um treinador perfeito. Eu acho que esse ponto que tu dizes, e por isso eu fiz um tweet ainda hoje que nasceu depois, deu ali alguma polémica, porque a certa altura eu dizia que quem não apoia Rui Borges não é de Sporting. E eu às vezes gosto destas... Gosto de incendiar no sentido para trazer um bocadinho essa... E é óbvio que não tem a ver com a crítica que tu possas fazer, como é óbvio. Eu também critiquei, estava lá no estádio e a primeira coisa que estávamos todos a dizer é que raio do homem, o que é que te falta para mexer? Se tivesse o telefone dele, ligava-lhe e dizia lá, mais mexer ou não mais? Não é isso que está em causa, claro, criticamos, nós fazemos aqui o programa de elogios e críticas, seja que for. Claro. E é a velha história, isto não é zero, isto não é binário, isto é, às vezes é um bocadinho mais preto, até é mais branco, é mais cinzento, e portanto, na crítica é perfeitamente válida. Agora, eu acho é que Rui Borges às vezes sofre, não é a crítica efetiva, a crítica sustentada, é uma falta de apoio, que eu digo assim, porra, já apoiamos tanta coisa estranha no Sporting e agora que o homem, se não somos nós a apoiar um pouco esta questão, e apoiar não é apoiar cegamente, apoiar é criticar, como tu estás agora a dizer, da mesma forma que obviamente que tu, se criticares agora o Fresneda e bem, não quer dizer que amanhã se vais ver o jogo de Sporting estás ali e estás a apoiá-lo na mesma, obviamente. E eu acho que esse lado
há uma dificuldade muito grande em apoiar, até porque não ganhamos nada, porque nós precisamos estar precisamos desta união, este lado mais próximo de cultivar este lado de quem apoia o clube, como é óbvio. Não há ninguém, aliás, fizemos todos o mesmo. Se o Fresneda ganhou o penalti e fizemos todos o penalti, não é e eu não vou torcer, não gostei da exibição do Fresneda e atenção, nós aqui, sim, também dificilmente alguém iria gostar, mas nós aqui, e tanto tu e eu temos mais ou menos a mesma opinião, quando fazemos os nossos 11, não fazemos sempre, mas quando fazemos, normalmente colocamos Fresneda, porque percebemos que Rui Borges gosta de ter o lateral muito mais estável para permitir o Maxi. Mas é isso que me chateia no Rui Borges em determinadas coisas, que é, ontem não estava a dar. Claro. O Fresneda ontem tem um par de lances que até para a confiança não dele. Tivesse substituto. É isso, tens Vaianides, eu lancei a ideia de porque não experimentar Eduardo Quaresma naquele jogo específico, não estou a dizer que é sempre, naquele jogo, porque não? Eduardo Quaresma porta-se bem nos jogos grandes, porque não colocar o Eduardo Quaresma? É isto, falta ver. Pegou uma vez no Debast e pôs mais a médio, exatamente, e resultou. E não podemos esquecer que, por exemplo, o grande, ou pelo menos o momento em que o Eduardo Quaresma se lança para titularidade de Sporting ou para uma posição diferente de Sporting que não apenas o quinto central ou o sexto central, é num jogo contra o Porto. É num jogo contra em Alvalade. Que marca um golo anulado. Não é ele que marca o golo. Que é anulado. Eu me lembro também. Eu às vezes bem com isso, depois uma pessoa vai lá bem no YouTube a dizer não, foi não sei o quê. Mas eu acho que foi, se não há um lance, eu acho que há um lance anulado. E é dele. E é ele que é uma corrida, não é? É uma corrida que ele passa. E depois marcam falta. Pelo Pepe. Isso que estou a sonhar com já não me lembro. Bem, depois não interessa, mas é esse jogo e nasce de uma posição de uma forma diferente. E isso tu referiste uma coisa muito importante, que é o plano B que sempre falamos aqui no início. E se houve momentos que o Rui Borges tinha dificuldade em planos B, porque tínhamos 11 jogadores lesionados, 10 excluídos, ou lesionados fora e lesões e excluídos, essa coisa toda, e ali não. E esse lado eu acho que faltou ali um rasgo de achar que podemos ser felizes e ganhar. E faltou uma coisa. E não vais ter muitas oportunidades para ser feliz e ganhar no Dragão, porque nós temos muitas dificuldades em ganhar no Dragão. E depois faltou. Vi alguém dizer. Agarrou-se um bocadinho à ideia eu não gosto da expressão das vacas sagradas, mas agarrou-se um bocadinho àquela coisa de o Pote e o Trincão ainda podem tirar alguma coisa da cartola, quando estava a saber que o Pote especialmente ia ser muito difícil. É muito difícil. Ia acontecer aquela coisa que se fala do passo para a baliza, mas era muito ali difícil. Não parecia. Eu não tive a tirar esta idade, mas eu diria que ele todos os duelos físicos perdeu-os. O jogo, o Futebol Clube do Porto leva ao jogo para uma vertente física que, se tu não estiveres a 200%, claro, vais ter dificuldade. E o Pote não está, infelizmente para nós não está a 200%. Portanto, no final da primeira parte percebeu-se que o Pote ia ter muitas dificuldades, independentemente se jogava a 8 ou a 10 ou a 7 ou a 14, não dava. E é isso que nós criticamos. Tanto pronto, mas vocês no estádio sentiram, eu estava a ver o jogo aqui e também estava a sentir isso. Olhando para as contas, Pedro, o Porto ganhou um ponto. O Benfica esta jornada ganhou 3, o Porto ganhou 2, o Sporting ganhou apenas 1. E portanto estamos mais ou menos na mesma situação que estávamos no início do jogo. Olhamos aqui para o calendário, há aqui alguns pontos que são jogos complicados. O Futebol do Porto vai ter agora 2 meses de grande intensidade, porque vai ter o jogo com o Estoril, vai ter o jogo agora na Chopana, vai a Braga, vai à Luz. Portanto, da mesma forma que nós também vamos ter. Que nós também vamos a Braga, vamos receber o Benfica, recebemos o Estoril também. Portanto, o calendário é o que é. Aliás, estou a ver o nosso jogo contra o Nacional em casa, não é? Sim, não, mas agora todos os jogos todos, nós estamos numa sequência de jogos, já estava na altura de ganharmos um jogo. E depois vai-se meter a Liga dos Campeões e vamos outra vez jogar com o Porto para a Taça de Portugal. Sim, agora vem uma fase, entre aspas, boa para o Sporting. Eu espero que até ao jogo da Taça de Portugal metam lá um rei de um técnico de ar-condicionados. Se o ar-condicionado ainda continua ligado no quente, aquilo deve estar a gastar energia. Eu também digo uma coisa, ninguém partiu o ar-condicionado. Não, também, uma paulada no ar-condicionado que ele deixava de funcionar, mas depois ainda vinha uma queixa. Depois era chato. Mas deixa-me dizer isto, o Sporting agora vai ter aqui uma sequência de semanas, pelo menos 3, onde vai poder jogar domingo. Sim. Em conceito. Depois 5 quando vier a Taça e a Champions, mas, ou seja, é só em março. Portanto, há aqui uma janela de 2 semanas onde pelo menos o Suárez vai poder descansar 15 dias. Vai fazer falta, esperemos que haja aí soluções. Mas olhando aqui para as contas, Pedro, faltam 13 jornadas.
O Porto ficou um bocadinho mais favorito do que era no início da jornada. Não é muito, portanto estamos vivos, estamos aí na corrida. Sim, acho que a derrota deixava-nos em muito. A derrota fechava. Acho que fechava não podemos andar aqui com praticamente. rodeios. Agora, isto continua a ser o Porto o favorito para vencer. Não acho que isso não há grandes dúvidas. Continua. O que me parece é que cada jogo, entre a dificuldade que cada jogo, até porque há aqui vários elementos que vão sendo adicionados. Os jogos vão sendo mais difíceis à medida que nos vamos, se calhar, aproximando. Há clubes que depois vão estar envolvidos em lutas para não descer divisão. Há o próprio cansaço de mais competições, porque o Porto e o Sporting continuam também na Taça de Portugal, onde vão fazer mais 2 jogos, e o Porto na Liga Europa e o Sporting na Liga dos Campeões, onde ainda bem que o apuramento direto caiu aqui que nem ginge, porque realmente não vamos ter aqueles jogos. O Benfica joga já para a como semana. ao Porto, exatamente, o Benfica joga já para a semana, depois joga logo na semana a seguir. Portanto, nós temos esse lado, mas tanto Porto e Sporting têm aqui muitos jogos. E eu acho que cada jogo... eu acho que o melhor exemplo é o Porto perde no Santa Clara, onde se calhar ninguém... o Santa Clara, o Casa Pia, onde não se contava, e o Sporting que tem uma dificuldade enorme em vencer a um Estoril, que se calhar também... O Nacional. Mas eu estou todo torto. E o Nacional... E o Arouca também. E o Arouca também, que se calhar não se contava e nem se E imaginava. o Benfica agora com o Alverca. Agora, claro que nós, a velha história, nós dizemos sempre a mesma coisa, não somos nós a acreditar, não vão ser os adversários. Portanto, Porto tem que perder no Braga, teria que perder no Benfica, ou pode pelo menos perder quando empatar. quiserem. Claro, podem perder, mas esses dois são jogos que podem trazer aqui um bocadinho mais. Sim. Mas depois nós também temos que fazer o nosso trabalho. E nós não podemos dar como garantia ganhar ao Benfica em casa ou ir a Braga e ganhar. Os jogos vão ser complicados. O Sporting tem 13 jogos. O Sporting não vai ganhar os 13. Temos que ser realistas. Eu também acho que sim. Somos favoritos eles todos. É verdade. Mas sim, realisticamente é. Se ganharmos os 13, provavelmente somos campeões nacionais. Se os 13 jogos tiverem, pelo menos, em média, entre 6 a 7 minutos de descontos, eu acredito que à partida conseguimos ganhar os 13 jogos. Olha, já te pergunto. Portanto, olhando, faltam 13 jogos, sim, mas são Porto muitos favorito, pontos. Acho que estamos ligados. E temos que também ter cuidado com o Benfica. Claro, não digo que o Benfica, acho que é mais difícil chegar ao título, mas almeja sempre pelo menos o segundo. O Benfica não é mais irregular. Porque o título são 2, não é só ganhar por um, tem que ganhar aos 2. Agora, acho que estão ali os 3 e o Benfica vai acabar por ter aqui um papel importante. Vai, até porque recebe e Porto, joga e vai. Vamos então ver. E só para terminar com isto, eu acredito em Rui Borges. Eu quero que o Rui Borges seja tricampeão. Neste caso, ele não será tri, será bi, mas pronto. E quero que ele renove. Acho que é um treinador que tem-me mostrado ao longo dos últimos meses um crescimento sim. E face a adversidades que tu já falaste. Nunca vou deixar. Acho que seria desculpa só ligar ao que tu dizes. Acho que seria uma boa primeira medida a seguir às eleições. O próximo presidente do Sporting renovar com o Rui Borges. Estou de acordo. Independentemente de que ele se for, estou que de acordo. Será Varandas, estou de acordo. Acho que podia ser uma boa medida. Estou de acordo. O que eu ia dizer era que nunca me vou imiscuir de criticar Rui Borges. Era o que faltava. Portanto, isto não significa que eu não vejo um crescimento em Rui Borges muito interessante. E vou dizer que eu adorava e adoro o Ruben Amorim. Acho que recuperou algumas coisas de sportinguismo que vai para o Benfica. O rumor de hoje é espetacular. O Mourinho vai para a seleção. Olha, digo-te mais, fico mais chateado se o Mourinho for para a seleção do que o Amorim para o Benfica. Andava aí a rolar lá fora. Eu vi. Não, mas e se for ele é Benfica? Isto pode ir para o Benfica. E o Fernando Santos treinou os 3 e depois foi campeão por Portugal e não me fez confusão nenhuma. Não, mas eu adoro Amorim. Acho que o Sporting de Rui Borges é mais do que o Sporting de Amorim. Os títulos dão mais valia a Ruben Amorim. Claro. Vamos ver. Mas acho também que teve que ficar mais tempo. Também teve que ficar mais tempo. E teve um joker que Rui Borges agora já não tem, chamado Jóqueras. O Sporting agora joga mais. Há aqui algumas agulhas a acertar. Claro. Nós estamos a falar de Rui Borges, um treinador que há 2 anos estava a treinar o Moreirense. Portanto, tu está a fazer o seu crescimento. Espero que ele renove.
estamos a torcer por ele, faltam 13 jogos, se pudéssemos ganhar os 13 era Era perfeito. ótimo. E mesmo assim não há garantia que éramos É campeões. verdade, eu lembro-me daquele ano em que o Sporting perde com o Benfica, com o gol do grego lá do Aí, Mitroglou, epá, estava lá, e depois Mitroglou. ganhámos todos os jogos até ao fim, mesmo assim não fomos campeões nacionais e conseguimos perder um título para o Rui Vitória. E portanto, Eu digo esperemos que não sempre seja. que nós não perdemos o título nesse jogo, perdemos no jogo anterior, que fomos a Guimarães, e o William Carvalho falha um gol quase de baliza aberta Pois foi, dentro da pois área. foi. Estava mesmo à nossa Aliás, frente. nós em 2 semanas consecutivas conseguimos falhar 2 golos absolutamente escandalosos que nos tiram que o é título. contra o Benfica e em Guimarães. Guimarães. Mas sim, acho que a lógica é um bocadinho. Eu não quero voltar aos tempos de estar aqui a escolher treinadores e a mudar treinadores como quem muda de camisa. Acho que nós ganhamos uma estabilidade, temos que procurar essa estabilidade, temos que dar essa estabilidade e temos que também ver que às vezes a estabilidade também se consegue pelas armas que se dão aos treinadores. Rui Borges não teve certamente tudo, teve muita coisa. Não é qualquer treinador no Sporting que tem 2 pontas de lança que custaram, 2 jogadores avançados que custaram 40 milhões de euros, ou perto de 40, mais até de 40 milhões de euros, e que têm funcionado. Temos pena do Fotis não ter, e portanto acho que isso, condições também tem tido. Acho que ainda lhe podemos dar um bocadinho mais. Acho que o mercado podia ter sido um bocadinho melhor. Não foi mau, mas podia ter sido um bocadinho melhor. Mas também ajuda do ponto de vista financeiro as coisas estarem equilibradas. Rui Borges tem, eu nunca vou dissociar isto do que acontece esta época. Rui Borges entrou na época com 2 jogadores a menos, 2 jogadores que são importantes, e durante o ano nunca teve o melhor pote. Aliás, nem mesmo no ano passado teve o melhor pote. Ele nunca teve o melhor pote. Nunca teve o melhor pote. Nunca teve o melhor Daniel Bragança. Nunca conseguiu repetir um melhor 11, repetir esse cara em 2 Daniel jogos. Bragança também nunca esteve. O próprio Diomande este ano, Diomande que faz uma grande partida. eu vi uma estatística que me chocou. Ele viu amarelo numa falta ao Samu e apareceu que era o segundo amarelo dele no campeonato. E eu assim, Estatística que te chocou, que era? Como? era o segundo amarelo dele. Pensei que era de não termos um penalti há 25 anos no Dragão. Mas tivemos Não agora. sabia. É verdade. Mas eu não sei se eu li tanto essa coisa que às foi vezes o- fiquei impressionado. foi com Jardel. Foi Jardel. Foi o Jardel? Foi. Eu não sei se foi o Jardel se for o penalti, sei que é o ano em que 25 empataram. Não, mas eu não tenho a certeza do que vou dizer. Eu posso estar a dizer mal, mas eu acho que o Porto não tem um em Alvalade há mais. É capaz. Há 40. É? Acho eu. Eu vi. não sabia, fiquei assim. Não, Temos o penalti há 25 anos aqui. Não, isto é verdade. Deixa-me só dizer isto. Eu vi isto numa conta de Porto, de Twitter de Porto, portanto, pode haver aqui um escambelhice. Mas aparentemente o Porto também não tem Alvalade há muito tempo. E é normal, porque e o Sporting não há de ter na Luz também há muito tempo, e o Benfica não há de ter em Alvalade há muito tempo também, porque é normal, porque não há. Normalmente é ao contrário, não é? Os jogos, a equipa da casa é mais forte que a equipa de fora, portanto. Estávamos a falar de. Campeonato, muito bem. Não, mas eu queria te perguntar. Há bocado disseste que ias fazer uma pergunta. Sim, é aquela questão da pirotecnia, do fumo, de ter parado o jogo. Portanto, Eu sei que como é que foi lá? quem me conhece e sabe as minhas posições, eu sou um amante da pirotecnia, já o disse várias vezes. Não de forma. Exatamente. Louca, Eu sou não é? um amante da pirotecnia. Deixa-me dizer que quem vai ao Dragão sabe perfeitamente que isto tem que ser dito desta forma sem problema nenhum. Não estou. O maior ódio se calhar a palavra é muito forte, do Porto é o Benfica. Ainda há 2 semanas os adeptos do Benfica não conseguiram chegar a tempo ao jogo. Nós ontem entramos, eu já não entrava num jogo de futebol com tanta antecedência como ontem. 1 hora já estava lá dentro. E a revista eu fui menos revistado. O sítio onde eu fui mais revistado, normalmente os sportingistas são mais revistados, supostamente deviam ser os derbys e os clássicos, mas curiosamente este ano, e já o ano passado também terá sido, foi em Arouca. É uma revista absolutamente inacreditável. Mas mesmo inacreditável, fazem-se coisas que às vezes é preciso chamar a atenção os agentes policiais. Mas ontem entrou de tudo. Nós vimos pessoas a entrar. Há amigos meus, eu não vi, estava a falar com ele, mas eu não vi. Eu tenho amigos que viram as pessoas entrar com as tochas. Dito isto, eu sou um amante da pirotecnia, sou um amante também de um plano de segurança da pirotecnia. Há muitos anos que defendo isso. Curiosamente, na Bélgica vão fazer agora testes, já fizeram nos países nórdicos, e eu acho que a pirotecnia deveria ser regulada de outra forma, legislada de outra forma. É o maior problema dos eventos esportivos. 80% das pessoas que estão impedidas, acho que é 80% ou 75% das pessoas que estão impedidas, é por causa de que acenderam artefactos pirotécnicos.
E acho que esta luta vai continuar, porque estes adeptos, que normalmente se intitulam os ultras, vão continuar com elas. Acho que foi coordenado com o Porto, porque são as dos Super Dragões e a do Porto são exatamente. O coletivo é depois, é na segunda o parte. coletivo é depois? As dos Super Dragões e do Sporting é exatamente ao mesmo momento. Se Do não Sporting não, do Porto. As do Porto e as do Sporting foram exatamente ao mesmo tempo. Ou seja, houve três, acenderam-se 3 vezes pirotecnia. Super Dragões, as do Sporting, exatamente ao mesmo tempo. É coincidência se não foi combinada, ou pode ter sido, eles viram as do Porto e aproveitaram, acenderam as dele, ok? E vai tudo aqui já, e o coletivo foi depois. Como é que tu coordenavas para ser do Sporting e do Porto? Mas quem é que não se conhece? Mas alguém acredita que Ok, eles ok. não se conhecem, ou que não... há sempre um ao outro. Mas também pode ter sido uma coisa tão simples como, olha, já Viram- está e também vamos. Pode É ter agora. sido, sim, Se sim. calhar, ou até podia ter sido uma coincidência. Já estou a perceber. Os adeptos. Sim, dos adeptos. Tá bem, Estamos ok. a falar disso. Desculpa. Eu já vou falar da Peço parte desculpa. do clube. Peço, já está- dos o dia adeptos. já está muito E longo. depois o coletivo é só na segunda parte. Mas aí eu percebo, o coletivo faz uma posição diferente e está tudo bem. Portanto, mas na prática estão ali 3 grupos que continuam a... Qualificar estas pessoas de delinquentes e não sei o que mais, não adianta nada. Eles vão continuar, aquilo vai continuar a entrar. Porque às vezes também não é assim tão fácil como as pessoas têm. Agora, e podem dizer, mete-se as câmaras e mete-se lá fora. Às vezes não é fácil porque eles estão tapados. O que eu acho é que devia-se procurar aqui uma tentativa de uma solução. A Europa toda abre pirotecnia, só é ilegal por causa da UEFA e alguns países que vão modificando, e há países em que na ajustam. Alemanha deixam abrir. Na UEFA depois não deixam. O Bayern de Munique foi no outro dia penalizado por abrir na Liga dos Campeões. Toda a gente viu aquela clareira de fogo que fizeram. Agora, já se fez este plano nos nórdicos de segurança, de fazer algumas ligações de adeptos às forças policiais, aos bombeiros, à questão de setores pré-definidos para que fosse aberto onde podias abrir aquilo. Eu já tive situações complicadas no próprio Estádio Dragão, há 2 anos, de repente eu não sabia e ele abre atrás de mim, e de repente aquilo caiu-me tudo na cabeça. Pronto, ok, não queimou nem nada, está tudo bem. Percebo esse lado, acho que deve haver um cuidado. Os panos pretos que estavam em cima disseram-me, era porque tentaram lançar no jogo com o Benfica e supostamente era para evitar que o Sporting fizesse o mesmo. Acho que há. E acho que a luta não pode ser só os adeptos a quererem impor. E, portanto, eu gostava que fosse uma coisa mais racional, mas não é fácil. Nós sabemos que estas lutas não são racionais. E as pessoas dizem, mas a lei não diz. Está bem, mas às vezes é preciso combater a lei. Se ninguém combatesse a lei do cartão do adepto, ou o cartão do adepto ainda existia cá. E eu estou contra desde o início e andei a chatear meio mundo por causa disto. E finalmente o cartão do adepto não foi por mim, como é óbvio, há mais adeptos. Insanas dos Agora, últimos anos. é curioso, e termino com isto, que a pirotecnia, que é uma coisa tão criticada, os clubes todos grandes adotaram de uma forma. Eu ainda não tinha visto o espetáculo do Porto, faz ali, não sei se faz sempre aquilo, desenho no relvado com os efeitos de... Pronto, pelos bichos faz sempre. Faz César. Faz, pronto, ainda bem, bonito, acho que estas coisas são assim, e utilizam a pirotecnia, os fogos, as pessoas diriam, mas são controlados, claro que sim, como eu também gostava que do lado dos adeptos, e se do lado dos adeptos a lei permitisse e fosse controlado, se calhar também acontecia, mas no setor da Juve ou no setor diretivo que normalmente abre mais, aquele setor, olha, vai ser aberto ali, acolá, naquelas filas, X e as minutos, pessoas já sabem, não vai vão ser para aos lá, X quem não minutos quer ir para lá. se calhar, ou então já sabe que durante o jogo vai haver uma coreografia naquele setor deles, onde as pessoas já sabem que estão de pé, que da mesma forma que sou a favor do safe standing, que está semi-regulado na lei portuguesa, que é uma coisa mesmo à tuga, está lá semi, mas se calhar não fica bem, é possível, mas se calhar ainda não é possível. Portanto, agora eu percebo aqui, e termino só mesmo com isto, está tudo certo que as pessoas não queiram, e está tudo certo que as pessoas queiram ir ao futebol como vão à ópera. Está tudo certo. E se num dia o futebol for isso, tudo bem, eu é que deixo de ir. Está tudo bem, o futebol há de viver e eu hei de morrer. E o futebol há de cá continuar. É o que é. Eu não quero eu não quero que as pessoas gostem do que eu gosto. Este é o que eu gosto. Sim, há uns que gostarão, outros não. Não há a questão nem só da questão da pirotecnia, tudo no futebol é adaptável, e eu acho que o futebol precisa dos 2 mundos, precisa de ter o ambiente mais, entre aspas, selvagem e o ambiente mais familiar, porque nós também queremos eu não quero que voltemos a umas décadas atrás, onde as famílias tinham medo de levar as crianças. Não, também não queremos isso. Ou seja, os 2 mundos podem se encontrar. Há 50 mil lugares no estádio da Alvalade e da Luz e do Dragão. Certo.
Portanto, Tem que haver espaço para há todos. espaço para todos, há espaço para todos e pode haver uma interação entre todos e pode... Preocupante era quando eu ia aos jogos do Beira-Mar e tínhamos 1000 pessoas e queríamos fazer a comunicação de um lado para o outro e do outro lado não estava ninguém. Claro. Isso é que é preocupante. Agora, Claro. o Sporting, o Porto e o Benfica têm em média, sei lá, 30 mil, o que seja, 40 mil adeptos. Há espaço para as famílias, Sem há dúvida. espaço para os adeptos mais ruidosos, entre aspas, Claro. no bom sentido da palavra. E é uma questão de gerir, é uma questão de não dar prioridade a uns em vez dos outros. Sim, Portanto, claro que não. há espaço para todos. Em eu relação nunca- à pirotecnia, só não gosto quando acontece o que aconteceu de interromper o sim, jogo. o interromper o jogo. Era essa parte que estavas a falar. Claro, claro, isso eu percebo. Acho que ali. Mas lá eh, está, se houvesse um controle, se eu houvesse vou- uma eu não- ligação entre autoridades e pessoas responsáveis, se calhar eles diziam, olha, Mas atenção, eu não sei se as vocês pessoas. vão pôr a mais, portanto Claro, temos se a que coisa cortar. fosse regulada era mais. Mas eu não sei se têm noção quando foi aberto os engenhos pirotécnicos na bancada do Sporting, atrás de mim. Eu estava na última. Eu normalmente no Dragão, só se não conseguir. O ano passado nem consegui chegar porque cheguei tão tarde no jogo, já estava cheio. Mas eu, por norma, estou na última fila sempre. Mesmo a última fila. Atrás de mim estão os spotters todos que acompanham os grupos organizados, adeptos do Sporting, neste caso do Sporting, e estão ali todos. Eu não sei se têm noção que quando eles abriram, eles estão ali todos. Mas não é fácil às vezes. Primeiro não sabes onde é que eles vão abrir. Muitas vezes estão tapados e, portanto, a coisa não é assim tão simples. Claro que se eles quisessem ir lá para dentro e pôr pessoas... não sei se ainda ontem estavam... Há sempre um spotter que está a tirar fotografias. Ainda ontem íamos ali e eles estão sempre a tirar. Toda a gente é fotografiada enquanto vai no cordão até entrar lá dentro. E mesmo lá dentro estão sempre a tirar, porque depois é para as identificações e aquilo tudo. Acho que tinha que... Se a regulação permitisse, eu acho que a coisa iria funcionar muito melhor. Mas lá estava, andamos sempre nesta luta e nesta coisa de... E tem décadas disto. Claro, e vai continuar. Muito bem, vamos avançar. O campeonato está aí, o Sporting joga já sabemos, Domingo. Vamos domingo contra o Famalicão. o que é exatamente. ótimo porque o Sporting tem jogado muito sequência, está na altura também descansámos um E é bocadinho. engraçado, só uma coisa, vamos jogar os próximos jogos todos às 8h45, às 8h30, uma hora é horrível. Só para se ter ideia, eu moro em Gaia, moro a 15 km do Estádio do Dragão. Tudo bem que fui de metro e vim de metro. Eu costumo cronometrar sempre o tempo. Portanto, desde que acabou o jogo até chegar à minha casa, demorei 2 horas e 7 minutos. E o meu percurso foi simples, foi 50 minutos lá dentro fechado. Acho que foi um bocadinho demais, foi mais que o ano passado, pareceu-me. Depois em cordão até ao Solar do Norte, que é ali no Bonfim. Apanhei o metro no campo 24 de agosto, depois cheguei em Gaia. E entrei em casa, 2 horas e 7 minutos. Aliás, os últimos 3 minutos do percurso foi onde apanhei mais chuva e cheguei a casa todo molhado. Parecia que tinha vindo de um jogo que choveu intenso e não, foram aqueles 3 minutos finais. Mas acho que isto vai. Temos aqui campeonato ainda. Não, eu nem vou falar da questão das horas. Eu perdi-me aqui. As horas, 20h45, portanto cheguei à 1 da manhã a casa. Coitados dos que foram para Lisboa, que chegaram às 4 da manhã, às 5 para ir. Não havia autocarros ontem, completamente esgotados para Lisboa. Estavam todos esgotados da Rede Express e da Flixbus, passa por publicidade. E só para te dizer, sabes qual é o único jogo que não vai ser a essa hora? Não. É o Moreirense Sporting. Por causa do V+. Da TV, desculpa. Não é por causa do B+, por causa da Sport TV. Neste caso, porque a Sport TV não é o que tem o direito. Eu sei. Isso é uma batalha que eu já estava desisti. como perdida, Já não é? todos percebemos. Não, é que a malta dizia há uns anos que era o Ruben Amorim que gostava de jogar à noite. Ele gostava, mas se lhe pusessem a jogar às 6 da tarde, ele não ia dizer nada. Havia esse rumor? Havia rumor e ele próprio chegou a confirmar que preferia jogar ao final do dia, lá por umas questões e não sei o que mais. Mas a verdade é que não era por isso. Era porque o operador, obviamente... é uma batalha perdida, Claro. nós percebemos perfeitamente também quem é que sustenta, ou pelo menos quem é que tem uma importância grande O jogo para os ontem não clubes tinha pequenos. lógica nenhuma, nem de ser às 8h45, nem de ser no segunda, podia ser no domingo, nenhuma. não ia afetar as eleições nenhuma, especialmente aquelas eleições... E não é só Enfim. isso, a única coisa que eles tinham que fazer era pegar no jogo da Taça Portugal do Sporting e meter na quarta em vez de ser na quinta, porque quinta, Claro. domingo aí também era... Claro. Ainda assim as equipas da Liga Europa jogam, mas pronto. Mas Que bem que tinha sido este jogo domingo à tarde, às 3 da tarde. Eu já desisti, Saudades de um jogo às 3 da tarde. falámos tanto tempo e da possibilidade de ter um jogo de manhã por jornada. E tivemos, lembras-te que o primeiro jogo que nós tivemos foi o Sporting que fez Belenenses. e perdemos em casa com o Belenenses. Belenenses. Foi às 11 da manhã. Eu fui uma vez Depois fazer... na altura até se brincava que não estão habituados a jogar àquela hora. Eu fui fazer há uns anos, quando se falou e quando se tentou Sim. isso, eu fui fazer um jogo do Porto, não me lembro contra quem é que foi, mas foi de manhã e eu fui. E em Espanha ainda fazem. E ainda fazem, em Inglaterra horas, igual, claro. meio-dia 45, lá é um bocadinho mais Mais tarde. tarde, sim. Mas é uma hora boa. O jogo às 8h45. Bem, não interessa. Vamos às rubricas. Podemos começar. Queres figura? Já figura.
Eu estava ali a ver as silhuetas, depois tem que se tirar para o ano, tem que se tirar da do Jenny Cata. Do Kenda, já foi desculpa, do vendido. Kenda. Já sei que já A do tinha dito. Kenda. O que ainda é, ainda é Ainda jogador, não, não mas é? para o ano, eu estou a dizer para a próxima exato. época. Então, A minha figura tuas são os figuras? adeptos. As minhas figuras são os adeptos de Sporting. E acho que a capacidade de resiliência e de resistência que o adepto leonino vai tendo nestes. Nós ainda na semana passada falamos aqui de Fernando Mamedi, como era difícil muitas vezes ligarmos-nos ao Sporting, e eram pequenas vitórias que íamos tendo, era o atletismo, era às vezes até o ténis de mesa, era o handball quando ganhamos no tempo de Godinho Lopes, aquela que se chamava Challenge Cup, ou que é, exatamente. na altura, Ricardo Andorinha. e depois ganhamos até no hóquei também uma taça menos importante, pronto, menos importante no sentido do ponto de ranking, obviamente, importante para nós. E os adeptos, e ontem tive a oportunidade de estar com um grande amigo que já não estava há muito tempo, e de falar um bocadinho, e que está sempre em Alvalade, e com a filha também. E estava a falar um bocadinho desta lógica. Nós vemos os adeptos do Sporting com... Longe vão os tempos em que no estádio só ouviam críticas e só ouviam... Não, o adepto do Sporting ontem esteve ali 90 minutos completamente compenetrado em apoiar. Toda a gente dizia que, obviamente, que substitui, mexe, não sei o que mais. Mas ali Isso um não é apoio criticável, claro, no criticável. sentido, ou crítica no sentido, toda a gente sabia o que, mas a apoiar constantemente e a estar ali ao lado da equipa. Há muito tempo que não via este apoiar inacreditável, mas depois, e por isso é que é os adeptos, porque há este lado dos adeptos fora de Alvalade, muito, muito, muito diferente do que é o adepto em Alvalade. E ontem falava isso com esse meu amigo, o Pedro, que tem um blog muito conhecido, o Tasca do Cherbo, falava um bocadinho com ele, na questão de o vulcão de Alvalade, que já não existe e que não vai voltar, a continuarmos assim não vai voltar. E aqui também são os adeptos do Sporting. Pai, desculpem-me, nós não podemos... Quer dizer, ainda ontem estava eu a dizer... Há um apoio maior quando foi o calcanhar do Xandão contra o City, num estádio que não se ganhava muito, praticamente nada, do que agora num estádio que repara contra o PSG, 50 mil e aquele apoio quase inócuo que tivemos. E eu acho que é preciso de uma vez por todas, seja quem for, perceber que estes adeptos do Sporting são um capital tão grande, como obviamente os do Porto estarão agora a dizer a mesma coisa, e os do Benfica, mas eu não me preocupo com os meus. E este capital está a ser desperdiçado em Alvalade, está a ser desperdiçado na ligação e na criação, porque esta coisa, como há bocado falavas, e por isso é que eu vou ligar ao que há bocado dissemos, da ópera, tem que haver espaço para todos, estamos perfeitamente de acordo. Admito que não é fácil levares uma criança para um jogo como o de ontem, ires num cordão que ontem até foi em um ritmo que não foi nada normal, muito mais rápido do que subires para o estádio, tens que pôr numa parte onde estão os adeptos que cantam e que estão em pé e que aquele jogo não dá para estar sentado, mas se for mais para um cantinho lá consegues. E é preciso acabar de uma vez por todas com esta questão dos adeptos de esporte. Os adeptos de esporte são um capital absolutamente fundamental e para mim, pelo aquilo que eu ontem pude mais uma vez experienciar, e tenho ido aos jogos praticamente todos fora, e quando são os jogos anos em maior, a minha figura são os adeptos de Sporting, porque não há clube. Para mim há duas coisas que podem dizer. As televisões são muito importantes para o futebol, o dinheiro, mas tirem os adeptos dos estádios e não há futebol para ninguém. Tirem os adeptos do handball, do basquete, tirem os adeptos dos recintos. E aqui parece que há uma luta contra quem quer ir ao futebol. Parece que quem quer ir ao futebol é que é um criminoso. E não há futebol, não há nada. Basta ver o que foi o Covid. Portanto, a minha figura foi os adeptos de Sporting, sim. Um grande apoio ontem, de início ao fim, como tem sido natural nos jogos fora de casa, e ontem mais uma vez, sempre, e acho que fico sempre contente quando às vezes acontece aquele lance, foi no último minuto. Mas já chega de lance no último minuto. Se continuar a dar vitórias, olha. Ainda hoje brincava com um amigo meu que tinha uma imagem dele feita em ChatGPT e no relógio aparecia ele todo vestido de Sporting e no relógio aparecia o coração 58 batidas. E eu vê-se mesmo que é aí, porque o coração do adepto de Sporting nunca bate a 58 quando está a jogar o Sporting. Era. Sim, já é um tema. Sim, é um tema corrente, mas que nós falamos aqui. Não era para trazer outra vez isso, era mais a figura em si do adepto de Sporting. E merecem, porque realmente estamos com 3 semanas de jogos absolutamente loucos. Loucos. E a importância que se tem tido, sem dúvida. Sem dúvida. Vamos à memória.
recorda-me que há bocado disseste que ias ligar. Quando é que falaste? Ia ligar Aos tempos aos antigos, tempos não é? em que Ok. tivemos 3 presidentes mais Ok, guerrilheiros, exatamente. digamos assim, Exatamente. Era isso, sobreviveu era só para ver a e havia a ligação. lufada de ar fresco, ou É que isso. esperávamos que fosse a Sim. lufada de ar fresco. Eu estive a ver, até estive na Wikisport, estive em algumas outras contas a tentar encontrar um dado que batesse com o dia, não encontrei, e portanto, e logo a seguir, portanto, eu estava a fazer esse trabalho e de repente dizem-me ali na relação, olha, o Sporting lançou um comunicado. E uma coisa que me veio à cabeça foi, nos tempos do Covid, há uma imagem mítica de Frederico Varandas, de cabelo rapado, uns óculos de sol até bastante Sim. suscetíveis, Sim. a caminhar Certo. depois de uma reunião com Do- Luís não, Filipe Vieira de Luís um Filipe lado Vieira e e o- Jorge Nuno Pinto da Costa do outro. E porquê é que eu trouxe essa memória depois de uma semana onde o Benfica criticou a arbitragem, o Futebol Clube do Porto fez o que fez, o Sporting fez Também já também agora um passou. comunicado, porque foi possível a 3 clubes que lutaram pelo título, os 3, no mesmo ano, foi possível aos clubes encontrarem um entendimento que se calhar salvou muitos clubes, não eles, porque eles têm uma margem diferente, mas muitos clubes, os clubes mais modestos, se calhar foram salvos porque os 3 principais clubes do futebol português se conseguiram entender durante 3 ou 4 meses. E o futebol foi possível jogar-se e sem adeptos, portanto não foi particularmente inspirador, mas pronto, jogou-se e pelo menos pudemos estar a ver futebol, e nós jornalistas agradecemos muito esse entendimento entre os 3, porque permitiu, obviamente com a Continuar participação o da trabalho. Federação e da Liga, mas que nos permitiu voltar ao trabalho Claro, e pronto, e situações até precárias, layoffs, porque não é só os outros, Claro. nós também. Claro. E portanto foi possível, não é? E era numa altura em que Pinto da Costa era presidente do Porto, Luís Filipe Vieira era presidente do Benfica, e todos nós sabemos da relação entre os dois. Frederico Varandas, que também já teceu até uns comentários bem jocosos em relação a Pinto da Costa, ainda levou a resposta agora ontem. Portanto, foi possível. Portanto, quando eu via com inspiração a chegada de Vilas Boas, a chegada do Rui Costa, Vilas Boas, um ex-treinador, Rui Costa, um ex-jogador do mais alto nível, no caso do Rui Costa, do futebol português. Se calhar está naquela segunda linha dos melhores jogadores de sempre do futebol português, a seguir aos Eusébios e aos Figos e aos Ronaldos. Haverá ali um grupo de jogadores e o Rui Costa estará lá. Havia alguma expectativa. Rapidamente se diluiu, rapidamente desaguou no que aconteceu ontem. Mas eu quero lembrar que foi possível. E foi possível numa situação até bastante precária, não é? A questão do Covid, muita incerteza e tal. E eu fui procurar a imagem e encontrei a imagem dos 3. Sim, Quem procurar. Aquela famosa famosa, exatamente. Parece, nós tínhamos um colega que dizia que parecia a capa do Reservoir Dogs, do Quentin Tarantino. E portanto, só lançar isto, que eu não quero que o Benfica e o Porto tenham a mesma visão que o Sporting. Nem faz sentido. Claro, obviamente. Nós somos rivais históricos e a rivalidade entre Sporting, Porto e Benfica é o que alimenta Mas há o futebol coisas em português. comum e há coisas que têm que ser. Exatamente, há coisas em comum. 3 ou 4 comunicados em 13 dias Não serve para nada. não serve para nada. É que nem, rigorosamente não serve para nada. Só serve para os Estabilizar. adeptos E deixar depois aí, já a fizemos guerra o das comunicado. redes sociais. Claro, só serve para isso. É, Porque depois... bem, Mas sim, mas é bem lembrado, e deixa só dizer, realmente a grande questão é que quando deveríamos ter muito mais sintonia nos pontos comuns, onde se calhar devíamos estar aqui assiduamente a discutir a centralização dos direitos esportivos, como eu já disse aqui, que não sei se é, exatamente, que não sei se é dos direitos televisivos, que não sei se é o modelo que o Benfica quer ou o modelo que os outros querem, se é o melhor ou o pior, não sei mesmo, sinceramente. Porque não sempre debatemos. lá, porque não temos, porque não há uma discussão, porque é tudo feito por trás das portas, não se sabe nada, demora-se até saber, e como há uma conjunta, e podia ser, olha, até a própria pirotecnia, as próprias condições dos adeptos nos estádios, o preço dos bilhetes, as condições, tudo, Os IVAs, os IVAs, de tudo. coisas, e de repente podíamos estar aqui a melhorar toda a condição natural, e pá, e eu digo sempre aqui, o futebol obviamente que é um desporto de paixão, e claro, obviamente que é claro. completamente diferente. E Eu não digo podemos sempre retirar isso do futebol. Claro, e nós nunca podemos comparar, se olharmos para as 3 grandes cadeias de distribuição do país, os supermercados, é evidente que eles também consertam algumas
coisas, não é de preços. Há quem diga que sim, mas não é isso. Mas tem ali esquemas em que uns sabem coisas de outros e trabalham em grupos de trabalho, mas depois cada um faz o seu papel. Claro que não é a mesma coisa, porque aqui há adeptos, e nós, se vamos a um supermercado, a seguir podemos ir ao outro, mas de clube estamos sempre na mesma. Mas há esta plataforma de entendimento, porque nós também somos empresas aqui, enquanto SADs esportivas, e há esses assuntos comuns que deveriam de ser muito bem discutidos. É que depois, nós tivemos recentemente, nós temos um programa novo, chama-se O Dinheiro do Futebol, e a primeira convidada foi a CFO da Liga, não é? E ela falava da questão do IVA, se baixarmos o IVA, baixamos os preços dos bilhetes, o que é uma utopia, acho. O que é uma utopia, mas isso são outros 500. O Benfica, a não ser que a Liga baixa o IVA, e que o governo baixa o IVA e a Liga muda ali o tabelamento, e aí já poderia ser diferente. Mas, por exemplo, o Benfica, que tem 20 ou 30 mil pessoas à espera de Red Pass, vai baixar. Esta semana havia um amigo nas redes sociais a pôr o preço do bilhete de um Benfica Atlético de Madrid para a Liga dos Campeões, há 4 ou 5 anos, e era a 15 euros o bilhete dele, e agora uma brutalidade. Portanto, não é só às vezes a Liga, também os clubes. Mas o que eu queria dizer não era isso. O que eu queria dizer é como é que nós podemos criar uma frente unida de chegar ao governo e dizer, meus amigos, está aqui uma proposta. Da mesma forma que fizeste no cartão de adepto. Certo, mas como é que nós podemos fazer isso e depois... já percebi. Estavas a dizer, já percebi. Como é que os clubes querem fazer uma frente para chegar ao governo? Não é só chegar ao governo e dizer, o IVA tem que passar para 10%. Claro. Não, é preciso apresentar uma proposta com consequências para o governo, com consequências para o país. Não é? E é preciso ir buscar esse dinheiro em algum lado. Como é que pode haver? Imagina o que é uma reunião sobre isso. Uma reunião esta semana sobre isso, depois de lançarem não sei quantos comunicados. Como é que Vilas Boas e Frederico Varandas se iam comportar numa reunião desta? Bem, acho que o Varandas ia entrar na sala e ia perguntar: Vilas Boas, ar-condicionado mais quente, um bocadinho mais quente, estás confortável? Não, mas era difícil. Costa serve para o chão, pedia penalti. Exatamente, e dizia fogo, são 3 penaltis e ninguém marca nada. Claro, estamos a brincar, mas a verdade é que depois esse entendimento é e depois é tudo passado para a franja dos adeptos, no sentido em que depois tudo é um problema. Enfim. Bem, vamos embora que já estamos longos. Já voltaremos na próxima segunda-feira. Estamos com 1h05. Então 5 minutos. É os 5 minutos finais. É o golito. É o golo agora do Soares. O episódio para a semana é na segunda-feira, portanto voltamos ao esquema normal. Depois mete-se o Carnaval, portanto, a não ser que o Sporting marque outra vez nos descontos, e se calhar temos que mudar. Mas é no domingo, estamos bem. Não, mas se marcarmos nos descontos é porque está a dar sorte de mudar o horário do programa. Não sei, estou a brincar. Mas... bem, vamos embora, Pedro. Sempre um gosto. Igualmente. Força aí para o Famalicão. Vamos ver se vamos ter ponta de lança ou não. Se não, joga Rafael Nel. Ele está lá para isso. Está para isso. Vamos embora. Força Sport. Tchau. Um abraço.